Bom, galera, vamos falar um pouquinho sobre as shells então. A gente tem diferentes tipos, né, entre elas Web Shell, Liver Shell e Bind Shell. Mas começando pelo princípio, o que é uma shell, né? Basicamente, a gente já sabe o que é uma shell, né? A shell é uma interface para executar comandos no sistema operacional. Então, quando a gente abre o terminal, meio que tem uma shell ali embutida, e através dessa shell a gente consegue executar comandos, então rodar o comando ls, navegar em arquivos, então dar um cat, por exemplo, para exibir o arquivo ou navegar em diretórios com o comando cd, certo? Basicamente, execução de comandos, né? Via aí um terminal, via aí uma shell, tá? Mas também é possível através da shell escalar privilégios, manter persistência, sendo que aqui é mais comum a gente usar uma shell, né, na nossa própria máquina, que a gente chamaria de shell local, né, através do próprio terminal. E é comum, né, fazer tanto essas ações, tanto essas aqui, escalar privilégio e manter persistência, então não é tão comum a gente fazer na nossa máquina, na nossa shell local, mas é muito comum que a gente faça numa shell remota, que a gente chama, né, que seria basicamente a execução de código remota, então através das shells, tá? E basicamente o objetivo, né, da gente conseguir acesso a uma shell é ter o acesso aí interativo com o sistema alvo, né, com o sistema vítima, para a gente poder fazer então essas ações na vítima. Existem alguns tipos diferentes de shell, então, começando pela web shell, que é uma das mais tradicionais, que basicamente a web shell permite a gente executar comandos no servidor via navegador. Então, basicamente, normalmente é através de uma subida de arquivos, mas não necessariamente, tá? Mas nesse exemplo por exemplo, a gente subiu aqui um arquivo chamado example.webshell.php, e aí, nesse caso aqui, no framework PHP, tu tem lá o comando system, e aí através desse parâmetro cmd, qualquer comando que eu rodar aqui dentro, ele vai jogar isso lá para o system do PHP, e aí o system do PHP vai executar por trás dos panos uma shell e executar para a gente então, e trazer o output na própria interface, então no próprio browser, né, camada 7 aí do modelo OS, HTTP mesmo. Tá? Então, basicamente isso que se consiste. Uma web shell é muito comum que a gente inicie pela web shell na exploração e aí depois a gente consiga converter essa web shell para uma river shell, para uma bind shell ou para outros tipos. Tá? Então, começando pela web shell como exemplo, e aí indo para a river shell, é bem simples também, basicamente seria o alvo conectando de volta ao atacante. Só que percebam aqui que não envolve camada 7, não envolve HTTP, não envolve web nem nada. Não tem requisições e respostas. HTTP é basicamente aí, vamos dizer, camada 4, né? TCP. Então, é assim que seria uma reverse shell. O alvo vai conectar no atacante. E aí eu vou mostrar para vocês. Tá? Aqui tem um exemplo que no caso o atacante ele abriu uma porta e aí o alvo está conectando nessa porta e dando uma shell para a gente, mas isso a gente vai entender um pouco melhor na prática. E aí por último tem a bind shell, que é o contrário da reverse shell. Então aqui como a gente abriu uma porta na nossa máquina e o atacante vai conectar, então no caso, e o alvo vai conectar, no caso, né, a vítima vai conectar, no caso a gente faria, né, a vítima conectar através de algum método. A bind shell é o contrário. A gente vai abrir uma porta na máquina vítima e aí o próprio atacante vai conectar. Tá? Então o alvo ele abre uma porta e aguarda a conexão do atacante. Então nesse caso aqui, por exemplo, aqui seria o alvo abrindo uma porta com o netcat. Tá? Então o netcat não só serve para conectar nas portas, mas como para abrir conexões, para abrir portas para conexões. Então aqui a gente está abrindo uma porta e quem conectar nessa porta a gente vai enviar aqui um /bin/bash, que seria um tipo de shell. E aqui é basicamente o atacante então conectando na máquina vítima. A partir do momento que o atacante conectou nesse IP, ele vai receber o bin/bash. Mas isso a gente vê na prática, fica um pouco mais fácil de entender. Tá? Nem sempre é possível abrir portas, então percebam que nesse caso aqui a gente precisa abrir uma porta específica. No caso da reverse shell a gente só está conectando na porta que o atacante abriu. Aqui no caso a gente está abrindo uma porta na máquina alvo. Então nem sempre é possível, porque às vezes tem um firewall bloqueando. E nem sempre é possível acessar diretamente o alvo para executar esse comando e abrir uma porta, tá? Porque às vezes a gente consegue a conexão na reverse shell através de um jeito diferente, que a gente não conseguiria executar, por exemplo, um comando desse para abrir uma porta. Então nem sempre é possível acessar diretamente aí o alvo para isso. Então por isso que uma reverse shell ela é mais comum que uma bind shell, tá? Só lembrando que nem sempre a reverse shell ela vai liberar todas as portas, tá? Qual que é a diferença principal desses dois? É que aqui é uma conexão de saída, então ele está saindo, né? O alvo está abrindo, o atacante está abrindo uma conexão e o alvo está fazendo essa comunicação do alvo para o atacante, então uma comunicação de saída e aqui uma comunicação de entrada, tá? Na bind shell. A diferença é que na comunicação de saída é muito comum estar liberado todas as portas. Mas na conexão de entrada, como a gente bem sabe, nem sempre está liberado, né? Porque quando a gente bate lá no Nmap, na porta 80, na porta 443, na porta 22, quer dizer que somente essas portas são abertas para entrada, né? Para inbound. Então por isso que às vezes a bind shell pode ser um pouco mais difícil de fazer, né? Esse lance de abrir
as portas, porque nem sempre a conexão inbound, a conexão que entra, está liberada, mas na maioria das vezes a conexão que sai, que no caso é o reverse shell, está liberada, tá? Mas daí botando a mão na massa a gente vai entender um pouquinho melhor. Mas resumindo, né, a reverse shell é mais comum também por causa desse faro mais liberado para o padrão nas máquinas dos servidores, tá? Então é isso, vamos lá para o Kali para entender melhor. Bom, vamos lá então. Vamos anotar aqui os conceitos. Web Shell, certo? Web Shell, Reverse Shell e Bind Shell, tá? Se comparar esses dois aqui, tá? Porque normalmente não se compara esses, porque ou a gente tem esse ou a gente tem esse, mas esses aqui são um pouco mais intercaláveis. Isso aqui vai ser 5% do tempo, isso aqui vai ser 95% do tempo. Na real, eu vou ser mais rígido ainda, vou dizer que isso aqui é 99%, isso aqui é 1% do tempo, tá? No caso muito específicos que a gente vai usar somente a Bind Shell, ou que só funciona a Bind Shell. Mas é sempre bom saber. De toda forma, vamos começar pelo Web Shell, então. Eu estou aqui com o nosso Ubuntu, tá? Porque a gente vai simular em tempo real para vocês entenderem melhor, tá? Então essa aqui é a nossa máquina vítima. Vamos supor que de algum jeito a gente conseguiu subir esse arquivo aqui chamado shell.php. E aí aqui dentro, ou enfim, nem necessariamente a gente subiu isso aqui, mas enfim, é só uma feature da aplicação, tá? Porque deve ter aplicações que tu precisa executar código, então muito provavelmente elas usam esse formato, tá? E aqui vamos colocar um código em PHP, então PHP, aí vamos chamar o system, que é o jeito de executar código no PHP, basicamente a interface que executa código pelo PHP. Aqui a gente pode botar um CMD, tá? Aqui, fechar. Fecha e finaliza o nosso PHP. O que isso quer dizer? Basicamente que ele está pegando o parâmetro get, né? Está pegando o parâmetro CMD através da request get, do método get, e está chamando o system. Então tudo que vier aqui dentro ele vai executar. Então se eu botar um ls aqui dentro, por exemplo, é a mesma coisa que, né, eu fazer. Então esse aqui é a mesma coisa que, né, eu estar fazendo isso aqui, ó. Se eu botar um ls, por exemplo, no lugar do get, tá? Beleza. Vamos salvar o arquivo. Salvei o arquivo, tá? É shell.php. Agora a gente só acessa ele. 92168. Se a gente só acessar ele sem um parâmetro nenhum, provavelmente ele vai responder em branco, né? Shell.php, provavelmente vai responder em branco e nada, né? E se a gente executar o comando cmd, agora a gente pode usar comandos. Então percebam que a gente tem uma interface direta através da aplicação web com a shell que a gente acabou de subir aqui. Beleza? Aqui a gente pode dar o pwd, o ls, o ls ponto para a gente executar, por exemplo, no diretório anterior, ou um ls barra para listar. E lembrando que isso aqui está sendo executado com o que está rodando o nosso Ubuntu, tá? Então se eu der um whoami aqui, por exemplo, percebam que a gente é o usuário www.data, né? Porque é o www.data que é o dono desse arquivo que está executando, né? Essa thread que está rodando o servidor web, tá bom? Então, inclusive, eu falei que o dono do arquivo é o www, mas nem é, né? Aqui a gente pode ver que é o próprio root, o dono do arquivo. Mas não é isso que influencia quem é o dono, quem é o usuário que está rodando, e sim o usuário que está rodando a thread que está rodando aquele servidor, né? O processo daquele servidor. Então, beleza, basicamente isso é uma web shell simples. Vamos para uma reverse shell. Então, uma reverse shell é muito comum, e vocês vão usar isso para sempre nesse CTF agora, que primeiro a gente abra uma instância aqui no Netcat, então em vez de a gente conectar em alguém, a gente vai usar a flag LVNP, tá? É o comum. Vamos ver o que cada uma dessas flags significa. Netcat -help. Menos H, então. Basicamente, o "-l" de listen, então a gente está escutando, porque dessa vez a gente não vai conectar ninguém, a gente está escutando conexões, tá? O N é para não resolver DNS, tá? É um padrãozinho também, para evitar problemas com o DNS. O P é para indicar uma porta que a gente vai abrir, então P de port, tá? Uma porta local. E o N, cadê o N? O N não, faltou o V. E o V de verbose, tá? Para ser um pouquinho mais verboso. Então esse aí é o padrãozinho para a gente abrir. E a gente escolhe uma porta agora. Vamos escolher a porta 1337, então. E agora a gente pode se conectar na própria máquina, para mostrar vocês como exemplo, tá? E aí eu poderia simplesmente vir aqui, dar um netcat e conectar no nosso IP local 1337. Nesse caso aqui eu só conectei, né? Então, deixa eu dar um ls aqui, eu não estou executando o comando de fato, porque eu só conectei pelo netcat, eu não mandei uma shell para essa conexão que está escutando, tá? E aí para mandar uma shell,
eu posso fazer o seguinte, eu posso usar o comando... Tem várias maneiras de enviar uma shell. Tá? E como é que eu descubro essas maneiras de enviar uma shell? Eu posso vir aqui no Reverse Shell Generator. Nesse carinha. E aqui eu posso popular já com o IP que eu quero, nesse caso aqui é o localhost mesmo, na porta 1337. E percebam que aqui ele dá alguns métodos pra gente, tá? Aqui da própria shell, então vamos usar o bash, que é o mais consistente. Às vezes é até bom usar tipo, o comando absoluto dele, em vez do relativo, mas vamos usar o relativo aqui. Tá? E isso aqui é uma das bashes mais comuns que vocês vão ver de agora em diante, tá? Assim que eu der um enter aqui, pessoal, eu cortei rapidinho aqui, só pra desvendar por que não estava funcionando, mas é óbvio, né? A gente está no Kali, a gente está usando o ZSH, tá? O Bash, ele utiliza esse... Não é um arquivo, né? É mais uma conotação especial, que indica uma comunicação, basicamente, uma conexão TCP. E isso é do próprio Bash, tá? Não funciona pelo ZSH, por isso que não está funcionando assim no Kali, tá? Na maioria das vezes, a vítima não vai estar rodando ZSH, tá? Mas caso ela esteja rodando, para a gente contornar isso, a gente pode usar o bash-c, tá? E botar entre aspas o comando que a gente quer. É basicamente chamar o bash para executar um comando e aí dentro desse comando a gente vai executar o próprio comando bash, tá? E aí sim funcionaria. Nesse caso a gente fez uma conexão da própria máquina local para a máquina local, por isso que nada mudou aqui. Então a gente pode dar um exit para despendurar aqui, né, a nossa shell. E aí a gente pode vir aqui no nosso Ubuntu. Vamos copiar isso aqui de novo. A gente pode vir aqui no Ubuntu e aí executar. Tá? No caso do command refuse, por quê? Porque aqui é localhost, né? Então, a gente vai ter que usar agora o IP do nosso Kali, tá? O IP do nosso Kali é esse IP aí, tá? O IP que está na mesma rede, e aí funcionaria, tá? Qual que é a dificuldade, né, que o pessoal normalmente enfrenta quando vai fazer um teste real? É que as máquinas não estão no mesmo IP, né? Tu tem uma máquina que está lá na internet, tu quer conectar para a tua internet. E aí a galera usa ngrok e alguns outros tipos de tunelamentos para fazer, tá? Mas isso fica aí para uma aula posterior. Porque se tu vai atacar uma máquina que está na internet, que não está na mesma rede que tu, e botar teu IP interno, ela não vai conseguir alcançar o teu IP interno, né? Porque você sabe, a gente já estudou isso nas aulas de rede. Então perceba que aqui já pendurou, né, a execução dessa shell aqui. Se a gente voltar aqui, a gente percebe que agora, através do nosso Kali, a gente tem acesso à shell remota do Ubuntu Aulas, beleza? Então agora a gente tem um controle aí muito mais interativo do que a Web Shell, por exemplo, tá? Vamos dar um exit aqui para cancelar. Vamos abrir a porta de novo. E aí a gente poderia vir aqui e executar esse comando aqui na Web Shell, né? Como eu falei, é muito comum da Web Shell a gente ir para uma Reverse Shell. Percebam que não deu certo, tá? Normalmente é porque a gente precisa botar isso num URL encode, no caso, não decode, para encodar em URL, porque assim, né? Provavelmente ele tá, na hora de mandar request, ele está convertendo, né, esses caracteres especiais. Então a gente pode vir aqui e encodar isso para URL, tá? E aí provavelmente ele vai funcionar. Nesse caso eu tenho que mudar o IP também aqui, né? 92.68.1.125. Não funcionou por quê? Tá, vamos vir aqui. 92.168.1.125. Vamos botar isso aqui. Encodar. E ainda não funcionou. Beleza, o que a gente pode fazer então? A gente pode tentar fazer o próprio bash-c e ver se funciona. Talvez assim funcione. E percebam que ele já pendurou aqui, ó, a conexão da web. Normalmente quando ele pendura assim quer dizer que deu certo, né? Porque enfim, ele está travado agora, né? Essa request aqui, né? Essa thread aqui, esse processo está travado aqui na nossa shell, tá? Perceba que eu dei um clear aqui, ele já não deu certo o clear, tá? A gente vai ver como melhorar essa shell aqui nas aulas de pós-exploração, mas percebam que agora sim a gente tem, então, escalou de uma web shell para uma reverse shell, tá? Não dá nem para chamar aqui escalar, né? Só melhorou a nossa comunicação. Beleza? Então só anotando aqui, no alvo, a gente vai abrir com o netcat, então a gente abre no alvo, abre a porta no alvo, no alvo não, né? No Kali, atacante. E no alvo, a gente conecta na porta aberta. A gente pode colocar aqui, então, um comando. Pessoal, às vezes não vai ter o binário bash, às vezes o bash não vai se comportar direito.
E aí aqui no Reverse Shell tem outros comandos, tá? Tem o comando netcat, tem o mkfifo, muito forte o mkfifo, dificilmente não funciona, tá? Aí tem PHP, então aqui é uma aplicação PHP, eu posso tentar aqui um dos comandos PHP, posso tentar um Python, aqui embaixo tem os SH, então talvez o SH funcionaria no próprio Kali. Tá, vamos tentar o mkfifo aqui que eu falei que é forte, vamos ver se ele vai funcionar. E aí, é claro, né, eu tenho que... Bom, eu já fechei a conexão. E percebe que quando eu fecho a conexão, daí a request prossegue, né? E vamos ver se funcionaria aqui. Ó, já funcionou também. Beleza? E aí, bom, para finalizar, vamos para bind shell. Então, no Kali, agora no alvo, a gente vai abrir a porta, tá? Abrir a porta. E no Kali, a gente vai conectar, tá? Então, primeiro a gente tem que ter acesso já ao nosso alvo, tá? Tem que ter acesso ao alvo, então, por exemplo, a gente não consegue escalar de uma web shell para uma bind shell. Na real, até consegue, só não é o caminho mais natural. E aqui a gente pode usar então o mkfifo, tá? É um comandinho padrão, tá? Às vezes você consegue por netcat também, mas nesse caso o netcat do Ubuntu não tem a versão adequada para ir direto para o netcat, então ele pode vir aqui e dar um mkfifo, é só um comandinho, tá? Padrão. Desse jeito. E aí a gente pode escolher uma porta aqui que a gente quer conectar. Então percebam que agora o netcat-lvnp está do lado do servidor. Jogar isso para o tmpf. A gente joga aqui o bash, né, que a gente quer. Então a gente vai querer a shell bin bash. Assim, não se pegue muito a entender de fato o que esse código faz, tá? E aqui basicamente então ele está esperando. Opa. .temp/f. E aqui então ele está ouvindo. Vejam que ele está ouvindo, então. Conectar no alvo, abre a porta. Então percebam que ele está ouvindo. Agora executando o nosso comando. Então basta a gente conectar. Se quer conectar, então ele está escutando e vai enviar para a gente o /bin/bash. Então a gente pode vir aqui no Kali, botar o IP 1.125, como a gente estivesse conectando normal, numa porta que nem a gente fez nas aulas de numeração e nas aulas antigas aqui. E beleza. Nesse caso do refuse, porque eu botei o 125, né? Eu tenho que botar o 120 aqui. E aí, já conseguimos. Então, ls aqui, no caso faltou o "-v" aqui talvez, para aparecer algo mais visível para nós. Tá, eu acho que a gente fechou lá. Tem que executar aqui de novo. Vamos conectar. E beleza. Percebam que já conectou. Então a gente está aqui dentro. Beleza? Aqui a gente poderia também executar as técnicas para melhorar essa shell, porque ela está muito simples, né? Às vezes nem parece que a gente está de fato com uma shell aqui, tá? Mas é isso, pessoal. Essa é a diferença. Lembrando que, percebam, ó, aqui o alvo, a conexão foi do alvo. Então, partindo do alvo, a conexão foi assim, ó. Alvo, atacante, tá? Ou seja, isso aqui é uma comunicação outbound, é que está saindo. Tá? Então, normalmente as conexões estão saindo, aceita sair na porta 30, aceita sair na porta 80, na porta 100, na porta 200, não tem um firewall bloqueando isso. Se por acaso tiver, que pode existir, tu pode tentar executar isso nas portas mais comuns, tá? Na porta 80, na porta 443, na porta 25, enfim, portas mais comuns estarem abertas, tá? Até na própria 80 e tal. Tá? Em vez de conectar na porta 1337, eu não sei porque estava 8 aqui, na porta 1337, tá? É mais comum. Nesse caso aqui, a conexão foi do atacante, do alvo, do atacante para o alvo. Ou seja, a comunicação está inbound, está entrando, tá? Então, muito dificilmente, por exemplo, a comunicação entrando aceitaria a porta porta 555, tá? E aqui também, então, a gente teria que usar, sei lá, uma porta 80, uma porta 443, uma porta nesse sentido, tá? Só a diferença é que, se eu vir aqui e tentar, se eu vir aqui e botar isso aqui assim, ele vai aceitar na boa, tá? Nesse caso, denied, porque eu queria como root. Mas se eu vir aqui e tentar abrir na porta 80, bom, ele também aceitou por causa desse permission denied. Deixa eu criar o rm mkfifo, tá? Eu vou ter que entrar como root. Pera aí. Sudo su. Vamos dar um mk. Agora vamos voltar, tá?
mkfif barra temp barra f. E aqui a gente tenta executar esse comando novo. Por que deu negado? Porque o netcat, para executar uma porta abaixo da porta 1000, precisa de permissão de root. Agora, na porta 555, não precisa. Tá? É por isso que aqui também é um pouco mais limitado. Nem sempre a gente vai conseguir abrir a porta 80. Tá? Já no meu reverse shell, é muito mais simples. Tá? Eu posso simplesmente vir aqui, abrir a porta 80, vir aqui no nosso querido aqui, e conectar na porta 80, tá? Percebam que a gente recebeu a nossa shell, tá? Quem tem que ter permissão de root aqui no caso seríamos nós para abrir na porta 80, tá? E não aí o Ubuntu. Então essa é uma das diferenças também, tá? É muito mais fácil a gente abrir numa reverse shell a porta 80 e usar a porta 80 do que a gente usar numa bind shell essas portas abaixo de 1000, tá? Então aí também é uma característica positiva da reverse shell, tá? Deixa eu até anotar isso aqui então. Na reverse shell é mais fácil de ter privilégio de usar a porta 80, tá? Não que a gente vai ter sempre, tá? Mas é mais fácil do que aqui. Aqui é mais difícil. Beleza, pessoal? Então basicamente essa é a diferença, tá? Da web shell, da reverse shell e da bind shell. Por que isso é importante? Porque obviamente nas próximas aulas a gente vai estar utilizando exploits para, por exemplo, conseguir acesso remoto e ter shells para a gente ter acesso remoto aos alvos, tá bom? Então beleza. Último conceito, tá? Rapidinho, que eu falei que tem que estar na mesma rede interna. Por que a gente tem que ter uma VPN, por exemplo, para conectar na máquina do TryHackMe, tá? O TryHackMe, ele tem lá a máquina dele, ele vai te dar, ou qualquer máquina CTF, tá? Ele vai te dar lá a máquina, o IP 100, tá? Nesse caso, vamos botar um IP diferente, tá? Aqui, ele vai te dar esse IP aqui, ó, tá? E a tua VPN vai ter esse IP aqui, ó. Por exemplo, tá? Tô dando exemplo. A nossa máquina interna tem esse IP aqui, tá? Então, a máquina do TryHackMe é esse. A nossa VPN é essa, a nossa comissão de VPN, nosso IP interno. Se eu tentar pegar uma reverse shell da máquina do TryHackMe que está nesse IP para o nosso IP interno, ele não vai alcançar. Eles estão em redes distintas. É para isso que a gente tem que ter uma VPN para acessar a rede interna do TryHackMe. E aí, quando a gente vai usar uma reverse shell, a gente coloca o IP da nossa VPN e não o nosso IP interno, tá? Isso parece um conceito simples, mas eu, por exemplo, quando comecei a fazer TF, me enganava. Né? Eu tentava colocar o IP interno, em vez de colocar o IP da VPN, que é o que tem acesso, né, entre as máquinas. E aqui o TryHackMe, estou dando um exemplo. Né? Aqui pode ser qualquer máquina vítima, qualquer máquina de CTF, por exemplo, né, que a gente tem acesso a VPN ou qualquer máquina real que tu está explorando. No caso, que tu está explorando, dificilmente tu vai ter acesso a VPN em si. Mas beleza, só justificando aí esse conceito também, tá? Então beleza, valeu e vejo você na próxima.